o Senhor me chamou pelo meu nome. E eu respondi: fale, Senhor, que tua serva te ouve. O Senhor me despertou às 11h30 da noite, transformou a estrutura do meu quarto. Eu sabia que eu havia entrado na visão. Eu estava diante de Deus, e Ele era tão grande, que somente o polegar do dedo de seu pé era como de 2 metros de altura. Então eu me virei para o Senhor e lhe fiz uma pergunta que há muito tempo eu queria saber. Eu disse: Senhor, poderia me mostrar como criaste o inferno? Então diante dos meus olhos comecei a ter a visão. Comecei a ver diante de mim a terra desde o espaço, na qual neste momento os continentes estavam formados em um único bloco. Havia seres celestiais em forma de homem, e em tamanho gigante, se aproximavam da terra. Cada um dos seres celestiais levava um papel que tinha algo escrito em uma linguagem desconhecida. E eu perguntei o que eles levavam escrito. E o que me acompanhava me respondeu com voz forte e metálica: são as instruções que eu lhes dei do trabalho na terra. E eu perguntei: em nome de Cristo, quem fala comigo? E me respondeu: eu sou, e te acompanharei agora. E quando eu me vi, eu estava sobre uma mão gigante, que me levava através do espaço. E eu via como os anjos aproveitavam do poder que eles tinham. Enganavam as pessoas se passando por deuses, e deixavam que seres de outros planetas invadissem a Terra. Os anjos faziam coisas abomináveis. Estupravam pessoas, homens, mulheres e animais. Nada escapava deles, porque eles tinham o poder de se materializarem e tomar forma do que quisessem. E seus filhos eram fenômenos monstruosos, que atacavam as pessoas e toda a criação. E no paraíso, eu vi um menino gigante, que colocou sua mão no peito. Esse menino era Deus, e uma energia alaranjada e negra estava ali, do lado do seu coração. Ele a tomou com a sua mão e a arrancou de seu peito, e a lançou tão forte que saiu dos confins do paraíso. E onde caiu essa energia se formou um buraco, e ao redor desse buraco tinha somente escuridão e deserto. E observei que a energia escura e alaranjada começou a tomar forma de um homem gigante dentro da gruta. Sua boca correspondia ao buraco, e no interior daquilo se sentia frio, um frio queimante, junto com chamas. E ali se sentia milhares de vermes e formigas, picando a pessoa sem cessar. Frio queimante, fogo que derrete, o ar tão frio, que dói quando se respira, dói quando se vira os olhos para qualquer lado, dói as articulações. E ao redor há fogo. Ali se sente um grande frio dentro do ser, no peito e nas articulações. Frio que dói e paralisa o corpo. Os pés doem quando se caminha. E há uma grande sede que não se pode saciar, porque a água ali é larva ardente, e seu vapor entra pelo nariz. E há lamentação quando se respira, e dói a garganta, uma dor tão forte como o enxofre de um vulcão. Essa é a dor do ar quando se está neste lugar. Eu clamei ao Senhor Jesus Cristo, para que me tirasse dali, porque eu estava sofrendo e me senti triste, com o frio, com a queimação, a dor, e com muita sede. Minha pele se desprendia. E eu ali somente podia me recordar como as pessoas desprezavam o Senhor por coisas materiais, sendo que Deus é dono de tudo. Eu via que o Senhor era um menino que se sentia desprezado por sua criação, e ele sentia uma grande indignação por aqueles que o desprezavam, porque não havia nenhuma razão, mas pelo contrário, deviam estar agradecidos por existirem. Uma grande tristeza veio sobre mim, e eu chorei muitíssimo, e eu quis abraçar este grande menino. Eu queria lhe dizer como eu o amava. Logo um poder branco e rosado me cobriu, e eu já não estava mais neste lugar desagradável. E o poder se colocou à direita do grande menino, e uma voz forte e metálica me disse: não pode haver tristeza nem fúria. É algo perfeito e incorruptível. Por isso se tem retirado a fúria do perfeito, porque a fúria é fria e queimante de vez, porque se indigna diante da justiça, e não perdoa nem tem piedade contra o que tem ofendido. Então eu observei que muitos homens e anjos se rebelaram, e não queriam obedecer, nem queriam dar reverência a Deus. Senão eles queriam ter poder, queriam fazer o que quisessem.
somente para terem controle. E se destruíam, e se atacavam entre si, sem piedade. Então o grande menino que era Deus, virou o rosto para mim e me disse: se não querem estar comigo, então eu os satisfarei e retribuirei, mandando eles ao Seol. A este novo lugar, fora de minhas terras, onde eu não estou, para que possam viver sem mim. E eu pensei que o Seol era o inferno. O inferno é a fúria de Deus, que ele havia expulsado de seu peito, ao se sentir recusado por sua criação. É a indignação que castiga sem piedade. E não perdoa nunca, nem se esquece, do mal que se tem feito. E assim, é grande o sofrimento, porque apesar de que se indigna, a fúria se vinga. E também é justa, porquanto é enorme o castigo, pois dá ao homem mal o que ele merece, de acordo com o que tem feito. E neste lugar ele é prisioneiro, e não se esquecerá de seus delitos. Recordará sempre, para que saibam eternamente, porque são castigados. E vi as almas das pessoas, e dos anjos, que se rebelaram diante da autoridade de seu Criador, sejam expulsos das terras do Criador, e foram jogados no Seol. E o Seol abria a sua boca, e tragava todos os que eram imprudentes ou desobedientes. E como o Seol sempre está furioso, não escuta as súplicas, nem arrependimentos, porque sabe que as suas vítimas suplicam e se arrependem, somente para saírem deste lugar, para se salvarem do castigo, porque em suas vidas terrenais, sempre em seus corações, quiseram fazer tudo o que lhes dava vontade, e nunca se preocuparam, por querer agradar seu Criador, obedecendo-lhe. Portanto o Seol sabe da vida de suas vítimas, desde o princípio, e conhece qual é o pensamento que abunda em seus corações. Sem ter piedade de suas vítimas, lhes castiga sem cessar. Como o Seol saiu do peito de Deus, também tem a força criadora, cria seus acompanhantes e seus aliados, que lhe ajuda a repartir a justiça e castigar seus prisioneiros. E me disse que estes acompanhantes também denominam-se pela fúria. E neste lugar de desolação também aparecem animais pavorosos, e plantas espantosas, aves carnívoras, e todas as classes de insetos, que provocam sofrimentos e temor, porque o Seol somente se satisfaz vendo seus prisioneiros sofrerem. Porque merecem, porque desprezaram Deus e suas leis. Não há dia neste lugar, somente há uma noite eterna, e tudo o que há neste lugar causa lamentações e traz sofrimentos. No meu coração eu podia sentir todos os pensamentos e raciocínio em cada um dos prisioneiros, visões de suas vidas. Meu coração se indignava por tanta rebeldia sem justificação, porque estes prisioneiros em vida não tiveram compaixão de Deus nem de seu próximo. Como crianças mal criadas e injustas, colocavam a culpa em Deus, dos males que eles mesmos se provocavam, com suas decisões. Um poder rosado e branco estava à direita de Deus, e este poder, Deus chamava de Verbo, porque este poder fazia tudo o que ele pensava. O Verbo obedecia, e o agradava. Em tudo que Deus pensava, e fazia o pensamento ser realidade. Em todos os pensamentos de Deus o Verbo lhe fazia companhia, e dava calor como de um abraço, e se sentia suave como uma brisa. Não importava onde ia o Verbo, seu poder era intenso, suave como a brisa, e seu odor, agradável. Um sentimento de calma e felicidade abundava meu coração, e eu me sentia muito bem. Deus se sentou em seu trono e voltava seus ouvidos para a terra, e via como sua criação o desprezava sem razão. E ao ver Deus tão triste, eu chorei por ele, e lhe ofereci meus braços, para consolá-lo. Mas eu não podia me aproximar, nem me mexer, nem sair de onde eu estava, já que eu estava ali somente para assistir. A situação era como eu estivesse vendo um filme em terceira dimensão. Então Deus, em forma de um menino, disse: quem poderá fazer com que esta criação me queira? E o Verbo respondeu: eu irei falar para eles de ti, e lhes farei refletir com meus atos o amor que tu tens, e que aceitem ser meu aliado e se unir a mim. Eu esquecerei o que fizeram, e somente me lembrarei do bem. Os trarei a ti, para que te queiram, e te acompanhem, assim como eu faço. E aquele que não quiser fazer,
então o levarei ao Seol, para que receba o que merece, de acordo com seus atos. E Deus disse: vá. E o verbo diminuiu o seu tamanho, e entrou na terra, semelhante a um raio, e na terra o verbo andava, em forma de um jovem adolescente, falando de Deus, de como ele é especial e amoroso, que ele é com sua criação. E o verbo foi conhecido como um Deus que salva, porque ajudava toda a criação, e não desprezava ninguém. Contudo uma multidão o prendeu, e o pegaram, até se cansarem. Logo o pegaram com varas, e por último com uma faca partiram seu peito. Na terra de Deus, todos os que estávamos, e até Deus, chorávamos pela ingratidão, por tudo que foi submetido o verbo. E logo colocaram o verbo em uma cova, e o poder do verbo saiu de seu corpo, e o corpo ficou como uma casca. E então o verbo foi visitar o Seol, a terra da eterna escuridão, onde Deus nunca entra, porque ali estão todos os que não querem estar com Deus. O verbo bateu na porta, e o Seol não queria abrir, porque sabia que o verbo vinha convencer os que estavam ali dentro que amassem a Deus. Então, diante da negativa do Seol de abrir sua porta, porque o Seol sabia que o verbo não merecia estar ali, o verbo forçou a porta, e abriu, e o Seol saiu ao seu encontro e lhe disse: por que você entrou aqui? Você não merece estar aqui. Quem te enviou? Então o verbo lhe respondeu: eu venho para reparar o erro da criação, e julgar o bem que tenha feito, e se perdoará de acordo com o grande amor que tenho em seus corações ao seu Criador. Tenho permissão de levar todo aquele que em seu coração aceite amar seu Criador com grande paixão, assim como eu faço. E o Seol lhe respondeu: se há alguém que esteja aqui, e que realmente aceite amar o Criador, o leve. Um anjo rebelde que estava na porta entrou na casa do Seol, para se assegurar que o verbo fosse acorrentado aí neste lugar, e assim fazer com que toda a criação fosse tirada de Deus, para que Deus ficasse sozinho, como houvera ficado ele, porque todos seus companheiros rebeldes estavam prisioneiros na casa do Seol, e este não soltaria jamais. E este anjo disse ao Seol: Seol, por que não aprisiona o verbo? Ele tem vindo da terra, e está tirando de você os prisioneiros, porque está falando com eles, e convencendo eles de suas ideias. E o Seol se virou, e lhe disse: é justo que lhe leve estes prisioneiros, os liberte e os perdoe, porque ele veio os convencer de que amem seu Criador, e se eles o têm em seus corações, injusto seria que estivessem aqui. Quem mandou o verbo aqui? Porque com ele não posso me enfurecer, já que seria injusto, porque ele não tem feito nenhum mal. Então o anjo rebelde lhe respondeu: fui eu. E o Seol foi até onde estava o verbo e lhe perguntou: este anjo rebelde foi quem te mandou aqui? E o verbo lhe respondeu: sim, foi ele. E o Seol disse: de que maneira ele pode te enviar aqui? E o verbo lhe mostrou imagens de como ele chegou ali, e o muito que sofreu. E o Seol começou a arder em chamas, e indignou-se diante do sofrimento injusto do verbo. O Seol sujeitou o anjo rebelde ao Seol, e perguntou ao verbo: posso apoderar-me dele? E o verbo respondeu: apodere-se dele, e faça com ele o que quiseres, de acordo com tua justiça. E o Seol olhou com frieza para o anjo rebelde, e o anjo rebelde tremia, porque sabia que o Seol pessoalmente o iria castigar eternamente com muita severidade. E o verbo levou muitos que estavam ali, porque aceitaram amar a Deus. E quando chegou ao reino de Deus, ele ficou muito feliz, e se colocou em seu dedo um grande anel de ouro com uma pérola brilhante branca, e lhe deu uma vara de ouro. E Deus disse ao verbo que ele trouxesse a quem quisesse, e que ele julgasse quem o quisesse de verdade, Deus, ou fingiam o querer. No momento em que eu via essa cena, tudo de repente desapareceu, e me vi em uma casa gigantesca, onde estava sentado em um trono um ser gigante brilhante, de qual o fundo distinguia sua silhueta, e com uma voz que ressoava em meus ouvidos, era forte e metálica, me falou dizendo: esta é a parábola dos dois filhos amados. Um se chama Fúria, e sempre está enfurecido, e trabalha sem cessar e sem descansar,
e aceita tudo o que eu lhe mando, o meu outro filho amado, e sempre me compraz, no que eu quero e decido, e um dia me disse, que eu lhe desse sua parte da herança para que fosse desfrutá-la, e então eu aceitei, porque como amado, me compraz, eu decidi comprá-lo também. Então o amado tomou a parte de sua herança, e a gastou ajudando todo aquele que quiser ser ajudado por ele. Ele ajudou e ajudou, até que terminou, e como se sentiu sozinho, recordou que em meu reino há muitas criações, e que também eu estou, e ele pensou, irei ao reino de meu pai, porque ali já não estarei mais só, e serei para sempre querido. E para ser querido, pedirei ao meu para me unir a ele, porque já não tenho herança que devolver a ele. Então, o meu amado, pensando nisso, voltou para meu reino, e começou, com humildade, a me dizer o que havia pensado. Eu não lhe deixei terminar. Faremos uma festa, se una a mim, e desfruta comigo esta felicidade. E lhe coloquei um anel no dedo e lhe dei uma varinha. O tomei em minhas mãos, e o coloquei na parte direita do meu peito, junto ao meu coração, para que sempre estivesse junto a mim, e que sempre receba de mim o amor verdadeiro. Como havia tanto ruído, a fúria se aproximou para ver o que estava acontecendo, e ao ver que estava acontecendo uma festa, eu lhe pedi que se alegrasse comigo, mas ele sempre está furioso, e não podia se alegrar, e me perguntou, porque apesar de ser amado e havia gastado sua herança, eu o recebi com júbilo, e porque a ele não lhe dava herança também, porque ele sempre havia trabalhado e nunca se apartou de meu lado, e porque eu não lhe fazia festa também. Então eu lhe respondi, fúria, você é um filho justo e trabalhador, de tudo o que recebes é meu, e dispõe dele para sempre, sem limite, e como quer, e sempre estará ao meu lado, para receber meu apoio, minha aceitação e meu amor. Mas meu amado, se foi do meu lado por um tempo, e estava muito triste por isso, mas agora tem regressado. Me sinto muito feliz. No demais, tenho unido o amado ao lado direito do meu peito, para não perdê-lo jamais. Assim, dessa maneira, tenho meus 2 filhos ao meu lado, e me sinto completo e realizado. E o gigante se transformou em um menino, de 7 ou 8 anos. E em pé me disse, eu amo muito você, e se você me amar um pouquinho, estará em meu coração, junto a mim. Então chorando eu disse, sim Senhor, eu amo muito a ti também. E abri meus braços para abraçá-lo, e quando eu fiz isso, despertei de minha visão sentada com meus braços abertos em minha cama, chorando. Fim.